Então, queria agradecer aqui a presença da ClickTarget, a presença do Roberto e do Leonardo. Eu vou começar passando para o Roberto, para ele falar um pouquinho rapidamente da ClickTarget para vocês, e em seguida o Leonardo começa. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Como a Patrícia aí já me apresentou, eu sou o Roberto, sou gerente de desenvolvimento de novos negócios lá da agência. Nós vamos estar aqui com vocês nessa tarde para falar e debater um pouquinho sobre o monitoramento e como usá-lo a nosso favor para vender mais. Eu vou apresentar bem rapidinho quem somos, o que é ClickTarget, depois vou passar aí o tempo para o Leonardo, que vai abordar e palestrar para nós. Nós brincamos sempre que o nosso papel como uma agência, né, a agência ClickTarget é uma agência 100% focada em marketing no ambiente digital. Nosso foco principal é trazer resultado para os nossos clientes. A gente tem essa máxima aí que nós conectamos as marcas e seus consumidores. Então, nós vimos que o mercado necessitava muito de uma agência focada em resultado. Muitas agências, elas estavam no mercado, porém elas não tinham esse foco em pensar e trazer o resultado que o cliente necessita. A gente tem essa frase aí muito dentro lá da Click, que é a empresa do tamanho das competências e das pessoas que nelas trabalham. Então aqui tem um pouquinho do rosto aí do board da Click, esses são as principais pessoas aí dentro do nosso time que encabeçam as áreas, né? Alguns dos clientes que hoje a gente atende lá dentro da Click, nós temos uma gama de clientes muito grandes. Hoje atendemos clientes desde que B2C, B2B, clientes que estão ali para buscar um formulário de contato, ou aqueles, como a maioria de vocês que estão nos ouvindo hoje, que estão precisando fazer uma venda, né? Então, hoje a ClickTarget, ela dividindo em serviços, nosso core business principal é toda essa parte de links patrocinados, ou seja, criação das campanhas dentro de Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram Ads, tudo que é essas plataformas de anúncio, né? Somos hoje reconhecidos pelo programa de parcerias do Google AdWords, o Google Partner Premier, um outro serviço lá dentro da agência onde que nós trabalhamos, que traz bastante resultado, toda essa parte de SEO, inclusive a última palestra que tivemos aqui na FAST, nós abordamos um pouquinho de como o SEO pode trazer resultados para as lojas, e nós também trabalhamos com SEO. Um outro trabalho que nós fazemos é toda a parte de gerenciamento e gestão de mídias sociais, onde nós utilizamos as mídias sociais não só como um canal de comunicação, mas também um canal para trazer vendas, né? Então, eu estava até brincando aqui com a Patrícia antes do início da palestra, conversando que nosso próximo tema aqui vai ser abordar um pouquinho como as mídias elas podem nos ajudar a vender mais. E o tema de hoje, né, que nós vamos abordar é o nosso outro serviço, que é toda essa parte de monitoramento, onde através das ferramentas, né, que o Léo hoje vai abordar conosco aqui, elas podem ser grandes informações para a tomada de decisão. Então, esse é um pouquinho do mundo da ClickTarget. No final da palestra, eu vou falar mais um pouquinho de como nós podemos ajudar todos aqueles que estão aqui conosco assistindo essa palestra, fazendo uma análise nas contas de vocês. Então, legal, pessoal, vou passar aqui o tempo para o Léo, que vai, então, falar um pouquinho para nós sobre o tema de monitoramento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, eu acho que o primeiro ponto de todo monitoramento, de todo esse trabalho aí de avaliação de dados e de captação de dados, ele começa com processo, tá? Então, inicialmente a gente tem esse processo básico aqui, que eu vou explicar etapa por etapa para vocês, e depois eu vou aprofundar em alguns momentos, tá? Então, a gente tem essa parte de briefing, avaliação, pesquisa, né, que a gente passa ali para entender, pelos passos de entender a estrutura do cliente, depois existe a definição dos KPIs, o planejamento, etc., até a gente alcançar ali os devidos resultados, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui pelo primeiro ponto, que seria o briefing. Então aqui a gente tenta entender um pouco mais dos objetivos do cliente, tá? Para poder dar um próximo passo, para entender um pouco mais do projeto e o que seria monitorado, né? Num segundo momento que a gente tem aqui essa parte de avaliação, tá? Então a gente entende um pouco da estrutura do cliente, dos objetivos do cliente, e aqui basicamente a gente faz um mapeamento de todo o processo ali de compra. No caso, a gente vai focar um pouquinho mais na parte de e-commerce, mas quem
não tiver ali um e-commerce, for de repente algum negócio B2B, etc., é aplicável também, tá? Mas a princípio a gente vai falar um pouquinho mais de e-commerce, então a gente mapeia esse processo, a gente entende lá quais são as etapas do processo de compra do usuário. Bom, vamos lá, mapeamento de processos. Então, num exemplo de e-commerce, a gente tem a visita, o cadastro, o checkout, a compra. Então, eu tenho que mapear essas etapas para entender como que eu posso otimizá-las posteriormente, tá? A parte, lógico, quem for trabalhar com negócio B2B, etc., provavelmente vai focar um pouquinho mais nessa etapa de captação de leads, no processo de captação de leads. Então, eu tenho a visita, o cadastro lead, né, que seria dentro do site, e posteriormente eu posso ter um trabalho aí com uma equipe de vendas, de tratamento desse lead, até a finalização ali da aquisição do produto ou serviço, tá? Bom, dando sequência, então, definição dos... Bom, eu vou começar, antes de falar em definição de KPIs, eu gosto muito desse conceito do Avinash Kaushik, eu não sei quem conhece, mas ele é uma referência nessa parte de web análise. Então, ele defende esses dois pontos, tá? Que é macro e micro conversões. Então, vamos começar. Primeiro ponto, macro conversões, o que seria? É o objetivo que a gente tem no nosso site. Então, é a compra, é um cadastro. Se eu tivesse um app, poderia ser um download, etc., né? E eu tenho também as microconversões, que aí elas são objetivos secundários e que elas podem ou não influenciar diretamente esse objetivo primário, que é a macroconversão. Então, só como exemplos aqui, a gente pode ter interações, a pessoa assistiu o vídeo, a pessoa ficou tanto tempo numa página, ela fez, pensando no e-commerce, ela fez um cadastro de newsletter. Não necessariamente ela comprou um produto, mas ela demonstrou um interesse na minha empresa, na minha marca, tá? Vamos lá, então, aqui, dentro ainda desse conceito do Avinash, ele defende muito esse ponto, que é o See, Think, Do, e hoje tem o Care, né, que é uma outra variável, mas a princípio vamos se prender nesses três primeiros modelos, tá? Então, no primeiro modelo, o Avinash, ele entende que nesse momento do See, as pessoas, elas seria como se fosse um público potencial. Então, as pessoas que têm um potencial aí para comprar celulares, mas não necessariamente elas estão no momento de compra, tá? Só para explicar, fazer também uma ligação em relação a esse modelo proposto pelo Avinash, é que um ponto importantíssimo do monitoramento quando a gente fala em conversões primárias e secundárias, macro e micro conversões, a gente tem que entender que os usuários, quando eles visitam o nosso site, não necessariamente eles estão na etapa final do processo de compra, né? Então, aqui dentro desse conceito do Avinash, a gente tem diferentes momentos do usuário, tá? Então, o primeiro foi o See, o segundo, que é o Think, que as pessoas, elas estão no momento um pouquinho mais próximo da compra. No exemplo que a gente colocou aqui, são pessoas que usam celulares e estão pensando em ter um, só que ela não decidiu ainda se ela quer um Galaxy ou se ela quer um Apple, um iPhone, etc. Tá? Então, ela está num momento ainda intermediário do processo de compra. E um momento final ali do Do, que é quando as pessoas elas usam celulares, elas não necessariamente usam, mas elas estão no momento mais próximo do processo de compra. Então, a pessoa está pensando já em comprar, de repente, um Samsung Galaxy S7, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente entender esses diferentes momentos para a gente também trabalhar os elementos do nosso site ao nosso favor. E a gente também, quando a gente organizar toda essa parte de monitoramento, de entendimento das etapas, a gente entender o que são os nossos objetivos primários e secundários, tá? Bom, só para dar algumas dicas aqui, algumas orientações em relação a esses três momentos, tá? Então, é importante que a gente identifique as lacunas nas nossas estratégias e etc. Por quê? Porque todas essas etapas a gente não controla, não necessariamente a gente tem um controle sobre o momento do usuário. Quer dizer, não necessariamente não, a gente não tem um controle do momento do usuário. O usuário ele vai entrar no nosso site, às vezes para pesquisar, para comprar, às vezes ele tem inúmeros momentos que
correspondem a essas diferentes etapas. E assim, o nosso site ele precisa ter informações para atender todos esses momentos. A pessoa que de repente entrou no site porque achou algo interessante, ouviu, foi impactado ali por uma campanha de AdWords, ou no Facebook de alguma forma, ou ela efetivamente já está procurando o produto e ela está pesquisando ali pelos concorrentes, etc. Então, é importante que a gente saiba trabalhar toda a comunicação em cada uma dessas etapas, cada um desses momentos. E, lógico, a gente precisa também mensurar esse resultado, entender esse resultado para cada uma das nossas ações. Muitas vezes a gente tem um modelo de campanha ou a gente trabalha com uma estratégia cujo objetivo não necessariamente é a compra, não é o objetivo final, dando aqui esse exemplo de e-commerce, né? Então, às vezes eu quero gerar leads para num segundo momento eu nutrir esse cara e fazer com que ele compre. Então, cada estratégia, cada ferramenta e etc., ela tem um momento diferente do usuário. Você pode abordar o usuário em momentos diferentes. Então, é importante que a gente saiba dessas estratégias e saiba avaliar essas estratégias de acordo com o nosso objetivo. Tá? Porque senão não faz sentido. Vai trazer cadastro, por exemplo, eu quero que as pessoas cadastrem na minha newsletter. Eu vou lá, faço campanha voltada, mas eu mensuro essa campanha com vendas. Tudo bem que a venda, lógico, é um objetivo final, é algo mais a longo prazo, mas não vai fazer sentido, não vai ter coerência se eu não tiver isso muito bem definido. Bom, só para dar sequência, que a gente entender um pouco desse público-alvo antes de definir quais os canais a gente vai trabalhar digital, para esse plano de ações que a gente vai trabalhar no marketing digital. Tá? Isso para bater esses pontos entre o momento do usuário e o que eu espero dessa ação. Tá? Então, aqui é só uma relação que a gente vai fazer entre os momentos aí, o do Avinash. Então, eu tenho o do como algo um pouco mais voltado para macro conversão, e eu tenho aqueles outros, e eu tenho os outros momentos aqui, que muitas vezes eu tenho micro conversões que eu vou ter que mensurar, para entender esses outros momentos do usuário. Tá? Basicamente, trabalhar com macro e micro conversão é você diferentes de compra, existem momentos diferentes do usuário. Tá? Bom, e você tem que definir um objetivo, fala em KPIs, a gente fala em direcionamento, a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo principal. Isso daqui é um pouco até do que o Google defende de alguns de conceitos, né? Então, ele tem essa parte de resposta direta, que ele consideraria, por exemplo, uma compra, uma ação um pouco mais objetiva, e tem também a parte de branding, tá? Que é reconhecimento de marca. Mas o que é esse reconhecimento de marca? Para a gente também entender os nossos objetivos. Bom, a gente está falando de uma construção de valores, a gente está falando de diferentes interações que a gente vai ter, experiências do usuário com a nossa marca, quando a gente fala em branding. Né? Não necessariamente a gente está falando na compra, mas a gente está falando em confiança naquela marca, a credibilidade daquela marca, a consciência daquela marca, né? A awareness e etc. Tá? Então é importante a gente também entender qual objetivo a gente vai trabalhar para a gente definir da forma mais assertiva os KPIs. Tá? Posteriormente aqui, nessa parte de implementações e etc., aqui a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, tá? Existem duas ferramentas gratuitas, não necessariamente, tem empresas que usam N outras ferramentas, mas por padrão, e o que é muito usado no mercado é o Google Analytics, né, que é uma ferramenta gratuita do Google para web análise, etc., para você entender ali os números, os resultados que o seu site traz, e tem também o Tag Manager, né, que é uma ferramenta de gestão de tags. A gente brinca um pouquinho que o Tag Manager é um pouco que nem o Senhor dos Anéis, é uma tag para dominar todas as outras tags, tá? Então você centraliza ali um código, que é o código do Tag Manager, e você insere, entre aspas, outros códigos ou outras funcionalidades ali dentro da própria ferramenta. Tá? Então ele facilita muito esse lado de implementação de códigos para você conseguir ter um monitoramento melhor. Tá?
na parte de implementações. A gente não vai ser técnico, a gente vai só passar um pouco por cima para vocês terem uma visão, tá, mais genérica. Então, a gente normalmente tem aqueles códigos que você gera, tanto do Analytics, do AdWords, de N ferramentas. Tá? Então, você tem, primeiro, esse código você vai implementar, aí você pode implementar diretamente no código-fonte ou implementar através de uma ferramenta como o Tag Manager. Aí você tem a validação desses códigos, você tem os ajustes de metas e KPIs. Por exemplo, no Analytics você tem algumas configurações que você tem que fazer e você tem a validação dessas metas e KPIs. Tá? Só para vocês, só falando um pouquinho de implementação, tá? Eu não quero me alongar muito nisso, mas só para vocês terem uma visão um pouquinho melhor. Quando você tem, por exemplo, uma página de agradecimento de compra, que é até o que é recomendado pelo próprio Google, você tem uma maior assertividade, porque efetivamente o usuário ele passou por uma ação para contar ali, para ele enviar alguma informação ou para o AdWords ou para o Analytics, falando, poxa, esta pessoa aqui, ela efetuou ali uma conclusão de uma ação e etc. dentro do contexto do seu site, que pode ser uma compra e etc. Então, aqui a gente colocou esse modelo porque você consegue também monitorar de outras formas, tá? Mas é importante, mesmo que você trabalhe com essas outras formas, por exemplo, um clique no botão, eu tenho que entender que, dependendo das minhas limitações de plataforma, quando eu estabeleço dentro de um clique no botão, eu tenho que entender quais são as variáveis que influenciam esse modelo de monitoramento. Então, se de repente a pessoa não enviou um formulário, mas ela clicou no botão e o meu monitoramento é de clique no botão, ele vai contabilizar para a minha ferramenta. Então, eu tenho uma discrepância ali entre, provavelmente, o meu valor real ali de vendas e a ferramenta, mas eu tenho que entender quais são essas variáveis. E quando você passa por esse processo de implementação, você também precisa entender as variáveis em cada um dos modelos. Tá? É lógico que aqui a gente fez mais um levantamento um pouquinho mais genérico aí, só para vocês terem uma visão. Tá? Eu coloquei página de agradecimento com maior precisão, porque o usuário ele tem que ter passado pelo processo até cair naquela página. Então, ele é um pouquinho mais seguro. É lógico que tem algumas situações, depende da situação. Muitas vezes, a página de destino pode ser um pouco complicado também. Tá? Bom, vamos lá. A parte de teste. Parte de testes, a gente só pontuou um pouco mais como que você trabalharia, o que seria interessante você passar nesse momento de testes. Então, eu tenho, no caso do Analytics, depois que você implementa a tag, você tem o real time do Analytics, então você consegue ver os dados ali, entre aspas, em tempo real, para identificar, de repente, se o Analytics computou aquela informação ou não. Você tem o GA Debug, que é um plugin do Google Chrome, tá? Que você instala ali no seu navegador, e ele te traz algumas informações mostrando como que o Analytics leria aquelas informações, tá? É como se ele simulasse ali numa tela para você que informações o Analytics está capturando. Você tem o depurador do Tag Manager, então você faz ali a implementação, você trabalha ali com o Tag Manager, você usa o depurador, ele vai simular ali para ver se naquele clique ou naquela página de destino, as regras que você criou para monitorar aqueles objetivos, eles estão funcionando de forma assertiva, tá? Posteriormente, parte de validação. Aqui é uma parte um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais simples, porque você, de certa forma, você vai ativar todas aquelas configurações, você vai acompanhar aqueles resultados e você vai fazendo ajustes finos conforme você vai identificando alguns pontos de melhoria no próprio processo de monitoramento. Bom, essa eu acho que é uma das partes mais importantes aqui da palestra, porque aqui a gente está falando um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais de análise, tá? Por que é interessante? Aqui vão ter alguns pontos que você vai chegar e provavelmente vai falar para a gente, poxa, mas isso é básico. É básico, mas pelo que a gente tem de experiência no mercado, o pessoal não faz da forma como deve ser feita. Compara períodos completamente distintos, compara coisas que não tem coerência. Principalmente comparação de ferramentas. Por exemplo, eu tenho um clique no AdWords e eu tenho um page view no Analytics.
são duas métricas diferentes que são avaliadas de formas diferentes. Então, você tem que entender a métrica para conseguir fazer uma análise da forma correta. Bom, só para também não tomar muito tempo e ir direto ao ponto, um primeiro ponto, tá, da análise, ela tem que ser representativa, a amostragem ela tem que ser consistente. Eu preciso olhar para aquela amostragem e falar, bom, beleza, aqui eu consigo tirar informações de tendências, etc. Só para ter uma noção, se eu tenho uma análise de um dia e eu tenho uma análise de um mês, a análise de um mês, ela provavelmente ela é mais consistente do que de um dia, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma análise anual, ela é mais consistente. Só um ponto, não é que a parte de consistência não está diretamente atrelada também ao período que você trabalha, mas é o mínimo que você tem, pelo menos ali, de amostragem, para você chegar e falar, olha, essa amostragem aqui, ela representa alguma coisa, eu consigo tirar insights dessa amostragem, tá? Então, esse que é o principal ponto. Ela tem que ser a análise tem que ser contextualizada. Por exemplo, eu preciso ter um período de referência. Eu preciso ter um marco zero. Eu estou avaliando, eu estou falando que aquele canal trouxe mais resultado ou menos que outro, que eu tenho uma referência inicial, eu tenho um contexto que eu tenho que trabalhar. Ela tem que ser que preciso comparar maçã com maçã. Não adianta isso, que nem eu comentei, um erro muito comum as pessoas falarem, bom, eu tenho tantos cliques e eu tenho tantos page views. O número é diferente. O page view, ele é uma métrica diferente de clique. Então, se eu estou comparando uma coisa com a outra, eu já comecei errado. Eu preciso entender as métricas e comparar clique com clique. Lógico que também tem que tomar de cuidado entre ferramentas. Clique, métricas entre ferramentas um pouco... Mas dentro de uma ferramenta, por exemplo, eu estou comparando page views de Facebook com page views de AdWords, beleza, eu tenho uma mesma ferramenta e eu estou falando de uma mesma métrica. Eu estou comparando maçã com maçã, entendeu? Eu estou com a mesma referência. Lógico, essa análise ela precisa ser apertada, então eu preciso entender a métrica. É importante que eu entenda a métrica e quais são os influenciadores, tá, daquela métrica. Não adianta, voltando ao mesmo exemplo, não adianta comparar algo que não tem uma referência adequada, algo que não é consistente. Opa, perdão. E ela precisa ser objetiva, ela tem que ser focada. Se o meu objetivo é venda, eu tenho que trabalhar a minha análise, porque eu posso ter análises de formas distintas aqui, não é uma regra, mas se o meu objetivo é a venda, o foco da minha análise tem que ser venda. Não adianta eu chegar a apresentar um relatório de curtidas na minha fanpage, não faz sentido. O meu objetivo é venda. É lógico que se o objetivo for curtida na fanpage, mas eu também almejo algo a longo prazo, tudo bem, a curtida na fanpage pode fazer sentido, mas eu não posso perder o meu foco. O meu foco é o quê? É vendas, então beleza. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que entender como que eu posso conseguir mais vendas e como que eu posso melhorar esses resultados, tá? Bom, vamos um pouco para os reportes até do Google Analytics, só para a gente passar aqui de uma forma geral. Bom, o Analytics ele traz esse pacote de métricas ABC, para quem, esse termo aqui em inglês, tá? É Acquisition, Behavior, Conversion. Em português, vai ser aquisição, comportamento e conversão. Ele tem um pacote de métricas que normalmente disponibiliza em N relatórios que tem dentro dele, que eles trazem alguns insights de cada um desses pontos aí de aquisição, de comportamento do usuário e de conversão. O último modelo, que é o de conversão, para você ter ali um relatório, algumas informações, você precisa fazer algumas conversões na ferramenta. Tá? Bom, a gente falou um pouco do Real Time. O Real Time também é uma ferramenta bem legal, não só para você avaliar a ferramenta fazer parte da validação dos códigos, mas também para ela trazer alguns um pouco mais momentâneos. Então, poxa, quantas pessoas a gente já fez com alguns clientes maiores, a gente costuma deixar numa tela lá que tem
um monitor mesmo que ele tem ali todo o funil de conversão do cliente e a gente vai entendendo ali qual que é a porcentagem de pessoas que está indo para cada uma das etapas. Ou se de repente travou uma etapa e zerou, por exemplo, travou numa etapa, na segunda etapa do processo de compra. Poxa, a gente através do real time a gente consegue entender um pouquinho melhor que pode ter ocorrido um problema na aplicação, de repente, de um formulário, alguma coisa assim. Então a gente vai, efetua um teste, vê se efetivamente houve um problema. Se teve um problema, entre em contato com TI, entre em contato com... também um pouco para você ter algumas informações a curto prazo. Tá? Aí tem a parte geográfica, tá? Só um ponto. Todos esses relatórios que a gente está apresentando aqui do Analytics, eles são... A ideia é mais apresentar para vocês, tá? Não é entrar muito em detalhamento em cada um deles, até porque senão eu sairia daqui amanhã, né, de tanta coisa que teria, muita informação, mas a intenção é mostrar alguns insights e alguns relatórios que vocês podem avaliar dentro da ferramenta, que eles podem trazer algum outro ponto de vista para vocês, um ponto de vista diferente. Então, esse relatório geográfico, às vezes você pode chegar e falar, poxa, a maioria do meu público é de São Paulo. Beleza, vamos ver se efetivamente a maioria do teu público é de São Paulo. Tá? Então, você tem aí também um relatório que ele pode te trazer ali informações por tipo de estado, não só isso que eu comentei inicialmente, mas, poxa, eu posso de repente ter um relatório ali de vendas por estado, quem traz que estado traz maior retorno e etc. Tá? Então eu teria como avaliar algo um pouquinho mais geográfico ali. Tá? Novos visitantes e visitantes recorrentes. Poxa, tudo bem, quando você fala em ações como AdWords, Facebook, etc., é normal que você tenha ali um volume grande de novos visitantes vindos e etc. Mas, poxa, quantos desses visitantes efetivamente voltaram no meu site? Qual foi o interesse deles em efetivamente voltar a revisitar o site? Né? Isso daí pode ser muito interessante, pode ser qualitativo, porque eu posso, através, por exemplo, desse relatório, normalmente até muitos casos que a gente pega, às vezes analisando e etc., às vezes o valor de um visitante recorrente, o valor que, lógico, de compra e etc., de um visitante recorrente, é muito maior do que um novo visitante. Né? Isso daí também tem toda uma relação com o remarketing, mas só para focar um pouco mais aqui. Então, o visitante recorrente já teve uma interação com a tua marca, então, de repente, ele pode ser alguém mais qualificado e etc. Né? E você tem também, lógico, você não pode deixar de trazer sempre novos visitantes para conhecerem também o teu produto ou serviço. Quando a gente fala em por exemplo, loja offline, você normalmente tem um ponto, você pode mensurar de N formas ali quantas pessoas passam pela rua, por aquele ponto, por dia e etc. Mas no online você não tem um local físico, então você precisa atrair esses visitantes de alguma forma. Daí que entram, por exemplo, mensurar estratégias de Facebook para atração de visitantes, de AdWords, etc. Tá? O relatório de origem mídia, ele é muito importante porque aqui eu consigo identificar quais foram os canais que trouxeram esse resultado. Então, se eu trabalhei com o Facebook, aqui eu tenho uma referência do Facebook mais o resultado que ele trouxe. Lógico que, só para também fazer um adendo aqui, no Facebook, o ideal é que vocês trabalhem com uma ferramenta chamada URL Builder, uma ferramenta do próprio Google, que você consegue fazer uma edição na URL, que vai trabalhar nas suas campanhas, etc., fazendo com que o Analytics ele interprete a ferramenta ou a ação que você fez, as informações da ação que você fez, como, poxa, vieram do Facebook, por exemplo, um padrão que a gente usa muito para ações do Facebook, com o Facebook Ads, a gente coloca Facebook/CPC, e quando a gente vai avaliar depois aqui nesse tipo de relatório, a gente tem ali todas as informações das pessoas que vieram do Facebook/CPC, por exemplo, da campanha que a gente fez. Então isso daqui é muito importante. Bom, e eu acho que esse daqui, para quem trabalha com e-commerce, é o mais importante. Então, é o relatório de comércio eletrônico.
o legal dele é que ele vai trazer aí informações de receita e etc. Só que o ponto que é um pouco mais complicado, ele é um código a mais, você precisa a mais do teu e-commerce e não só as informações básicas que você normalmente tem no código de pedido do Analytics. Então, aqui você vai ter que configurar um código para ele puxar informações de forma dinâmica, do preço do produto, do pedido e etc. Mas, lógico, quando você faz essas configurações, daí você tem um relatório bem completo aí falando receita que você traz, número de pedido, valor do pedido médio, do ticket médio e etc. Isso daqui, por exemplo, quando você faz esse tipo de ação no comércio eletrônico, quando você tem nos relatórios, nos relatórios diferenciados ali, digamos, do Analytics, você tem o geográfico, você tem... nos outros relatórios do Analytics, você teria naquele bloco ali de métricas ali, de aquisição, você teria ali um comércio eletrônico, então você conseguiria avaliar, por exemplo, receita por local ali, que nem pensando naquele relatório, por exemplo, no geográfico, você conseguiria ver receita por estado e etc. Então isso daqui é muito importante para a gente, mas ele manda essa configuraçãozinha aí a mais. Tá? Posteriormente tem um relatório de multicanal, esse daqui é um pouquinho mais avançado aqui para entender, mas a gente vai passar de uma forma um pouco superficial, mas é importante que vocês entendam também que o processo, o comportamento do usuário, ele não é linear, então ele é o que o pessoal costuma falar de trajetos de voo, né, o flight path, que seria as pessoas, elas podem entrar numa página, depois sair do site, voltar, entrar em outra, etc. E quando a gente fala em conversões assistidas, em relatório multicanal, a gente está falando muito de que existe um processo um pouquinho maior quando a gente vai fazer uma avaliação. Pensar da seguinte forma, acho que todo mundo usa esse exemplo, que é você tem ali o jogo de futebol, daí você tem o cara que cruza e o cara que cabeceia para marcar o gol. O cara que cabeceou e marcar o gol, quando você fala assim, olha, o Edwards converteu tanto, na verdade você está falando desse cara que cabeceou. Você tem que pensar no processo como um todo. Então, muitas vezes, quem trouxe aquele usuário para o seu site, ou quem cruzou aquela bola, foi o Facebook, por exemplo. Então, o Analytics ele consegue separar essas informações, né, logo aí das janelas e etc, de configuração que você tem do Analytics, mas ele consegue separar um pouco mais as informações e ele consegue apontar depois para você qual foi o primeiro canal de interação, qual foi o canal que fez ali interações diárias, últimas interações. Tá? Então, isso para a gente é importante porque a gente chega e fala assim, poxa, pode acontecer, Facebook não traz resultado. Cara, mas quando você entra nesse canal aqui, quando você entra nesse modelo de relatório de multicanal, você vai ver que o Facebook é o que mais dá assistência, um Google AdWords fechar e etc. Né? Então, isso daqui é interessante para a gente ter essa visão ampla processo. A gente não pode ter uma visão também míope de só avaliar as últimas interações. Tá? Só para mostrar um pouco, aqui na verdade tudo isso que eu falei para vocês eu coloquei aqui nos slides. Tá? Então, por exemplo, primeiras interações intermediárias apareceriam ali como conversões assistidas e interações ali, últimas interações, né, que é o que o Google usa o termo de last click, etc., estariam mais voltado a essa pessoa aí que finalizou esse canal, que finalizou aí o compra. E só fazendo um paralelo com aquele conceito do Avinash, você tem o see, o think e o do, e você tem ali os diferentes momentos de interação do usuário. Né? E é lógico, como que isso apareceria para mim? Esse daqui é um exemplo do próprio Analytics. Então, eu tenho, por exemplo, a pessoa entrou 2 vezes pelo canal direto, 3 vezes pelo canal direto, ou entrou por e-mail e depois converteu pelo direto, entrou 2 vezes por e-mail antes de converter, entrou pelo
direto, converteu por e-mail. Então aqui eu começo a enxergar de uma forma bem mais ampla o processo de compra e o usuário, como que o usuário se comporta no meu site, né? Isso daqui é importantíssimo para a gente quando a gente vai fazer uma avaliação, de repente, de performance de um canal, né? Eu não preciso falar que o responsável, valor de 10 mil reais, eu posso atribuir um pouco, de repente, para um canal que deu uma participação naquela conversão. Mas, bom, eu não vou entrar em modelos de atribuição, mas existe também esse processo. Bom, dica para a gente entender um pouco mais aí como que a gente pode melhorar o nosso processo de monitoramento, como a gente pode melhorar o entendimento aí em análises mais consistentes. O primeiro ponto, o Analytics, ele tem ali em todas as métricas, ele tem essa interrogaçãozinha, não sei se dá para vocês enxergarem aí bem, mas ele tem uma interrogaçãozinha ali do lado da métrica. Quando você põe o cursor ali por cima, ele explica a métrica. Ele explica ali a métrica, tá? Então ele vai falar do que se trata aquela métrica, ele vai falar como que ele avalia aquela informação, aqueles dados, como que ele pega aqueles dados e fala, olha, eu estou considerando um page view, isso, ou eu estou considerando clique, pessoas que clicaram no anúncio. Agora, o page view da pessoa entrar no site, interagir, ou ela, sei lá, ficou 30 minutos sem interagir no meu site, então eu vou abrir uma nova sessão, por exemplo, né? Então, isso é importante. Quando vocês forem avaliar qualquer coisa, vocês têm que entender o que vocês estão avaliando, tá? Lógico, dica de mapeamento também de processo de compra, algo que é muito, muito usual, principalmente no Analytics. Então, mapeiem o processo de compra, entendam onde estão os pontos de fuga ali no processo de compra de vocês. Eu fiz duas analogias aí do usuário, que é a perspectiva do meu processo, do meu site, e um funil de monitoramento, por exemplo, para eu entender taxas de evasão ali por etapa. Então, eu vou pegar em cada etapa do processo de compra, eu vou monitorar da forma que eu consiga extrair ali, por exemplo, visitantes em cada uma das etapas. Por exemplo, quem passou pela primeira etapa, segunda, terceira, quarta etapa. Isso daqui é importante para a gente otimizar o processo. Otimizar o processo é importante para conseguir obter mais resultado, né? Bom, para a gente dar uma geral aqui em avaliação dos resultados, isso daqui é bem básico, mas é importante ressaltar. Então, eu tenho resultados positivos e negativos. Resultados positivos, eu posso otimizar esses resultados ou eu posso aumentar o investimento. Isso daqui funciona muito para campanhas, por exemplo, de AdWords, Facebook. Eu vi que eu tive resultados com as minhas ações. Se eu tive resultados positivos com as minhas ações, de repente, se eu aumentar, eu posso fazer alguns testes, aumentar progressivamente o meu investimento para conseguir mais resultado. Porque eu preciso, a intenção também do meu investimento é que eu traga um resultado cada vez maior. Então, se eu investir 1 e trouxe 10, poxa, eu vou investir 2 para ver se eu trago 20, né? E lógico, posteriormente você tem a parte dos negativos. Negativo você pode tentar tornar positivo, tá? Então eu vou pensar ali em como eu posso fazer com que esse resultado que era negativo tentar tornar ele positivo, só que eu preciso entender também, por isso que é importante fazer todo aquele mapeamento de compra e entender também os pontos de fuga do usuário no site, porque tendo em vista isso, eu consigo melhorar a minha estrutura para conseguir melhorar meus resultados. Vamos supor que eu tenho a minha taxa de conversão aí é de 10%, tá? Então, a cada 10 pessoas que entram, uma pessoa converte, tá? Então, eu tenho mais ou menos essa relação. Melhor, 100 pessoas entram no meu site, 10 convertem. Poxa, se eu melhorar essas etapas intermediárias, será que podem entrar 100 pessoas e de repente eu converter 12, 14, 15? Poxa, o investimento que você fez é o mesmo, você só melhorou o processo, né? Então, isso também é importante. Lógico, não deu certo, exclui, tenta, principalmente com campanhas, esse modelo. Então, poxa, eu fiz aqui uma campanha de display, por exemplo, no AdWords. Não trouxe o resultado que eu esperava, não trouxe
um resultado aí que pudesse justificar o meu investimento, então eu posso excluir também essa opção, tá? Resumindo, para que serve tudo isso? Para que a gente realmente tenha foco no que importa, né? A gente está falando de um processo que ele envolve, até o resumo final aqui, um processo que envolve N etapas, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, eu vou configurar as ferramentas AdWords, os códigos de AdWords, de Analytics, etc. Para quê? Para colher dados, tá? Então, eu vou trabalhar ali, eu vou ter alguns dados que são dados brutos, e eu preciso, lógico, a própria ferramenta, isso a gente não faz, mas, por exemplo, o Analytics, todos esses dados que a gente coloca o código lá no nosso site para ele começar a coletar dados. Só que ele vai organizar esses dados, né? E a partir desses dados eu vou obter algumas informações. Então é importante que eu tenha os objetivos para eu conseguir direcionar e avaliar o processo com base no principal objetivo, em algo que seja mais qualitativo, algo que me traga realmente algum insight ali do que tem que ser feito. E lógico, a gente faz todo esse processo de monitoramento para sempre melhorar os resultados. O que eu digo melhorar os resultados, nem sempre você pode ter duas visões. Uma visão positiva do o que está dando certo, eu vou melhorar, né? Ou vou manter e vou procurar o que está dando errado para eu conseguir também corrigir aí e obter melhores resultados. Tá? Um ponto aqui é que o ideal é que a etapa de monitoramento ela seja a primeira ação. Bom, eu acabei de fechar aqui com a Fast e eu vou subir vou trabalhar aqui com e-commerce. O ideal é que o primeiro ponto que você tem antes de começar a trabalhar com AdWords, Facebook, é ter um monitoramento bem feito. Por quê? Isso daí, experiência própria. Você vai chegar depois e falar assim, beleza, vou monitorando aos poucos e etc. Cara, vai chegar num ponto que você vai começar a fazer algumas perguntas sobre o investimento que você fez que você não vai conseguir responder. Por quê? Porque você não configurou as ferramentas numa etapa inicial, porque você não colheu os dados inicialmente para você conseguir ter esses insights e essas informações. Tá? Então, só uma frasezinha aí de fechamento, se eu não monitoro, eu não sei o que traz resultado. E o grande ponto de melhorar e trazer, entender ali performance, etc., é eu entender meus resultados, conseguir avaliar de forma clara aonde que está o meu objetivo. Pô, dentro do meu objetivo, essa campanha aqui não foi boa o suficiente. Beleza, eu tenho um parâmetro, eu consigo ter uma análise um pouco mais rica. Bom, de monitoramento de princípios, que nem inicialmente, princípios básicos e etc., são esses pontos aqui que a gente levantou. O Betão, vou passar aqui a palavra, então, que ele vai fazer só o encerramento da apresentação. Espero que vocês tenham gostado aí dos pontos e é isso aí. Legal. Antes da gente abrir as perguntas, que eu tenho certeza que o pessoal quer aproveitar a presença do Léo aí para fazer algumas perguntas. Nós colocamos essa página aí à disposição de vocês, então, www.clicktarget.com.br/palestra. Então, para todas as pessoas que chegarem e preencherem esse formulário para entrar em contato conosco, nós vamos oferecer aí uma análise gratuita de como está a sua situação online. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada talvez na sua loja, pontos que podem, de SEO que podem ser melhorados, as suas mídias sociais, as campanhas do Google, um pouco de tudo isso que o Léo falou para ajudar vocês a terem resultado. Mais uma vez, a gente agradece aí pela atenção de todos que estão aí conosco e estamos à disposição para fazer essa análise gratuita. E acho que agora a gente pode passar algumas perguntas, acredito que o pessoal tem algumas perguntas aí, aproveitar a presença do Léo aí para ajudá-los. E aí, pessoal, muita informação? Mas acho que o conteúdo foi muito rico, no sentido de que vocês, com certeza, precisam acompanhar os resultados aí da loja virtual.
para conseguir converter mais, né, ter mais vendas no e-commerce. Por isso essa palestra é tão importante. Como eu falei, a gente gravou a palestra, então vocês vão receber o conteúdo na próxima semana, junto com os slides, até para reverem bastante coisa aí para vocês botarem em prática. E a gente vai abrir agora para perguntas. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Aproveitarem que o Leonardo e o Roberto estão aqui, né, para responder as perguntas. Então, podem colocar no chat que a gente já passa para eles. Ninguém tem dúvida? Todo mundo ainda está pensando sobre a palestra aí? Muita informação. Tá, tem uma pergunta aqui do Guga. Olha, Guga, eu só leio a pergunta, talvez nem todo mundo viu aí, dá uma lidinha. Perdão, vamos lá. Qual seria um investimento, considerando investimentos em AdWords e Facebook atualmente? Olha, eu diria para você o seguinte, depende. O que você considera como investimento mediano? Porque, assim, tudo depende também do resultado, da proposta, depende de N fatores. Eu não consigo falar para você assim, olha, investir 5K hoje, iniciando, só para complementar aqui a pergunta dele, digamos, iniciando uma loja virtual do zero. Então, é uma pergunta bem complexa, tá? Pode parecer fácil, mas depende muito do teu business plan. Quanto que, por exemplo, você destinou para essa loja? Quanto que você pretende ter de retorno? Quais são as ações que você tem em mente para conseguir resultado? Qual que é teu tipo de produto? Então, por exemplo, dependendo do tipo de produto, se você está falando de um produto que seu produto não tenha no mercado, tá? É um produto 100% novo. Você concorda que esse produto não existe ali, pensando em AdWords, tá? Pensando em AdWords e para a rede de pesquisa, porque hoje você tem N modelos de campanhas. Então, você tem ali, na rede de pesquisa, provavelmente as pessoas não buscam por aquilo porque é um produto novo, né? Então, você provavelmente vai ter que entender pelo menos, que canais você poderia trabalhar. Por exemplo, Facebook, você trabalha com imagem e texto. Google Shopping, você tem uma imagem do produto, né? Então, rede de display do Google. Então, você tem que entender, tudo depende um pouco desses modelos, entendeu? Vamos supor que seja um produto que já tem um volume de busca. Depende um pouco da concorrência. Se você tem um custo, o pessoal fala muito do custo por clique, tem um segmento que é meio complicado aí, que é desentupidora, sabe? Que você vai pagar, sei lá, a última vez que eu vi, eu não cheguei a conferir, tá? Por favor, vocês me perdoem se estiver equivocado com os valores, mas eu lembro de uma época que estava R$40 o clique. Cara, R$40 o clique, você tem que pensar, por exemplo, quanto de investimento eu vou ter que ter para trazer tantas pessoas para o meu site, para depois converter essas pessoas, tá? Um modelo em que eu tenho que pagar R$40 o clique, por exemplo. Tá? Então, o cálculo que você tem que fazer, talvez seja muito entender primeiramente, esses pontos, para você chegar e falar, bom, eu quero quanto de visita aqui para o meu site, tendo na sua cabeça, pelo menos, o volume de visita, que pode trabalhar com algumas ferramentas, como o próprio AdWords, ele oferece uma ferramenta de, eu esqueci o nome, mas não sei se agora está com o nome de Keyword Tool e etc, mas você entra lá e você pesquisa ali os termos, as palavras-chave, tá? E dentro dessas palavras-chave, ele vai te dar com base em 12 meses anterior, falando
por exemplo, olha, o custo médio de 12 meses para trás é de R$1,50 o custo por clique. Beleza, aí você faz alguns cálculos ali. Bom, eu quero 100, sei lá, 100 visitas. Aí você faz ali as contas, o custo por clique é tanto, e eu preciso de, simplificando, só para eu criar aqui uma ação um pouco mais interessante. Então, eu tenho R$1 e eu preciso gerar 100 visitas. Beleza, eu vou gastar R$100 para gerar essas 100 visitas. Só que, é lógico, eu preciso também entender quais são minhas taxas de conversão ali em cada etapa do processo. Eu preciso entender, dentro dessas 100 pessoas que eu trago, a minha conversão é de 1%, é de 10%, é de quanto? Para eu também estimar ali qual que é o resultado que eu posso ter. Então, assim, você vai ter, principalmente quando você está iniciando uma loja virtual do zero, vai ter muita dificuldade em estabelecer esses parâmetros iniciais. Tá? Você vai estimar, você não vai ter como ter ali uma noção mais precisa do quanto investir. Então, o cálculo que eu, pelo menos, acho que seria mais interessante para você fazer, faz o cálculo inverso. Pense em quantas pessoas eu preciso ter no meu site, qual que é a taxa de conversão que eu preciso ter no meu site para ter resultado. Aí você pega, de repente, algumas referências de mercado. Quanto que é a taxa de conversão média de um comércio eletrônico aqui no Brasil? É 1,5. Beleza, aí você começa a fazer a conta inversa. Eu iria mais por esse lado para você ter uma estimativa, tá? De quanto investimento você precisaria fazer. Não necessariamente. Esse negócio de monitorar comportamento orgânico... perdão, deixa eu só acrescentar aqui para todo mundo. A pergunta, ele complementou aqui. Ou seja, primeiro é necessário um tempo mínimo para monitorar um comportamento orgânico e depois alimentar. Na verdade, já respondi? Beleza, ele já marcou que eu respondi aqui. Tá? Guga, depois entre em contato no ClickTarget/palestra. A gente vai ter prazer em te ajudar e talvez ajudar você a fazer esse planejamento. E como o Léo falou, cada caso é um caso, cada um segmento. A gente acabou não perguntando o seu segmento, mas entre em contato com a gente que a gente pode ajudar você aí a fazer esse planejamento para essas campanhas de mídia digital, de mídia online, tá bom? O Lucas falou o segmento dele, mas a pergunta é bem parecida. Ele queria saber a média de investimento. Legal. Um exemplo de e-commerce de moda plus size inicial, qual é a média de investimento que devo considerar inicialmente, levando em conta a plataforma, site, e-commerce e mídias. Lucas, isso vai depender de alguns outros fatores também, além de só o segmento seu de atuação. Isso vai depender de geolocalização, que a gente vai atuar nessas contas, nessas campanhas. Um exemplo, eu sou de São Paulo e inicialmente eu quero vender para São Paulo porque eu estou vendendo com frete grátis. Então a gente vai poder fazer uma análise de geolocalização de campanhas para custo São Paulo. Eu vou querer vender São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, só para você entender, a gente vai precisar analisar alguns outros fatores além do seu segmento de atuação, tá? Bem, como eu falei aí para o Guga, entre em contato com a gente aí através do link que a Patrícia já compartilhou, clicktarget.com.br/palestra, e a gente pode fazer uma análise mais a fundo aí do seu segmento e também a geolocalização, canais de mídia, para a gente chegar aí num valor exato, tá bom? Vou ficar aguardando seu contato. Só para complementar, foi falado, deem uma olhada, uma pesquisada nessa ferramenta, Keyword Tool, tá? É que pelo menos a última vez o Google gosta de ficar mudando o nome. É uma ferramenta que quando você tem ali uma conta básica de AdWords, ela vai estar ali numa das abas, que acho que em português está ferramenta de pesquisa de palavra-chave, alguma coisa do gênero. Ali você consegue colocar ali, eu tenho um segmento plus size, aí você faz o seguinte processo. Como que as pessoas procurariam por moda plus size? Moda plus size? Beleza, eu digito lá, moda plus size. Essa ferramenta, ela vai começar a te trazer algumas estimativas de busca, vai começar a trazer alguns dados que você já pode partir ali, ter como princípio, tá? Então, Keyword Planner. Que eu trabalhei com AdWords já faz, desde aquela época que você tirava a certificação pagando para o Google. Então, esse nome já mudou algumas vezes, tá? Então, peço desculpas aí.
Respondendo aqui, então, a pergunta que o Wingers perguntou aí, o Facebook é uma mídia boa para a empresa? Qual a melhor campanha para utilizar nele? É o seguinte, o Facebook é uma excelente ferramenta para a empresa, tá? Tanto para quem quer oferecer uma venda, buscar um contato, entender a campanha curtida, é branding, é venda. Dentro do tipo de resultado que você espera receber, você vai precisar... Tá saindo som? Tá, ok. Imagina. Então, dependendo do tipo de objetivo que você tem nessa campanha, vai determinar a melhor campanha. Não dá pra gente, não tem uma fórmula mágica que fala, olha, a melhor campanha para o site, é a multiprodutos. Não é assim, a gente vai precisar analisar qual é o seu objetivo e com o seu objetivo a gente consegue te falar qual é a melhor campanha. Entre em contato lá com a gente também, que a gente vai ter prazer em te ajudar e te dar esse auxílio aí de qual é a melhor campanha para você fazer. Antônio Carlos, perdi parte da palestra por conta do atendimento ao cliente. Ótimo, isso quer dizer que você está cumprindo o papel aí de atender o cliente. Muito bom. Porém, gostaria de fazer uma pergunta. A ClickTarget é uma empresa de marketing ou vocês têm um software que gerencia e mensura as contas de AdWords? Ok, nós somos uma agência de marketing digital, né? Focado no marketing em ambiente digital. Lá no comecinho eu comentei um pouquinho, nós temos alguns serviços desde criação dessas campanhas de links patrocinados, o trabalho de SEO, né, para o melhor posicionamento do site de forma orgânica, o trabalho de gestão de mídias sociais e o trabalho de que o Léo falou, toda essa parte de métricas aí, de mensuração de resultados usando as ferramentas. Então, respondendo a sua pergunta, nós somos uma agência de marketing digital focada em resultado. Até não falei no começo da palestra, mas fazendo um exame de DNA lá nos nossos funcionários, vai sair o resultado performance lá. Todo mundo é louco por resultado, tá bom? Entra em contato com a gente também aí, Antônio Carlos, a gente vai estar à disposição aí para ajudar você no que for preciso. Muito bom. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou aproveitar que saiu uma pergunta do Facebook e vou colocar o link da palestra de Facebook Ads que a ClickTarget deu aqui também em setembro do ano passado, para vocês acompanharem, que também é uma palestra muito boa e pode ajudar aí no planejamento dos anúncios no Facebook. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Não surgiu mais nenhuma pergunta aqui. Queria agradecer novamente a presença da ClickTarget e a disponibilidade de todos vocês aí para o webinar. Como eu disse, na próxima semana vocês recebem a gravação para assistir novamente, se quiserem repassar para alguém também fica à vontade, a apresentação e o vídeo. Então, obrigado a todos e boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado por ter estado aí com a gente, aí, assistindo a palestra, e a gente aguarda o contato de vocês. Obrigado. Valeu.